palavra que vira memória, tem palavra que vira encontro e tem palavra que é capaz de transformar cidades inteiras. O Salip deste ano está chegando de cara nova, uma identidade visual contemporânea viva e conectada com o presente, mas sem perder aquilo que sempre fez dele um dos maiores encontros culturais do Piauí. No mundo encantado, tudo pode acontecer. Um bicho pode falar, uma boneca pode adormecer, até uma bruxa pode aparecer pra fazer feitiços maravilhosos e uma fada conhecer. E num castelo um grande rei lhes receber, pra chamar as crianças do mundo inteiro e até o Saci Pererê. E todos juntos brincar com histórias pra valer, transformando a tristeza em alegria e fazer a paz aparecer. Brincabulário, brincabulário de histórias, brincar com as histórias como se fossem gente, essa é a nossa intenção. Jasmine Malta, escritora, professora da UFP, fundadora da AGEB, é uma das coordenadoras do Salip e fala comigo sobre a mulher escritora e a evolução do Salip nos seus 24 anos. Que prazer ter você no Sob Outro Olhar de novo. Fala aí pra gente sobre o tema do Salip. Olha, é sempre um prazer poder sentar e conversar com você. O papo flui muito bem. Estamos aí na 24ª edição do Salão do Livro do Piauí, ano escritor e poeta Paulo Machado. Uma edição que foi preparada com muito carinho, com muita atenção. Buscamos atender a maior diversidade de produção literária e artística de uma forma plural, de uma forma acessível, para que a cidade realmente ela se sinta como parte, como realizadora dessa cidade do livro. Então, está à frente desse evento, que hoje é o maior evento literário do nosso estado, é um orgulho imenso para mim, e ver a cidade abraçar, a cidade se identificar, gerações de crianças que se formaram leitoras no Salip, escritores e escritoras que tiveram a sua projeção e que conversam e dialogam com o público, a oportunidade de colocar a literatura piauiense no mapa do mundo. Eu vi uma moça que deu uma entrevista, ela disse, eu vim quando criança aqui e aí pronto. Isso é incrível, eu fiz com os meus filhos, mas quando a gente fala nessa posição de coordenador, de organizador, de participante, ela é diferente de quando a gente escuta um adulto que nos revela, eu cresci visitando o Salip, eu também sou salipiano. Diga o que é a AGEB e como ela trabalha, o empoderamento da mulher através da escrita. A AGEB, a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a Coordenadoria Piauí, nós desenvolvemos esse trabalho desde o ano de 2018. Acabamos de encerrar o mandato da escritora Alzerina Pinho, que ficou 2 anos à frente, cuidando de um processo de nacionalização e internacionalização da Coordenadoria Piauí. E agora a gente retoma essa posição de coordenadora do nosso estado, junto à AGEB, com o objetivo de trazer cada vez mais a visibilidade à mulher que escreve, a mulher escritora, independente da atividade profissional, não apenas a jornalista.
mas nós temos advogadas, nós temos nutricionistas, temos professoras, uma diversidade de mulheres que produzem a literatura, que escrevem e colocam esse exercício da escrita como sua prática cotidiana, como sua prática criativa, mas principalmente como prática profissional. Então a AGEB, ela busca trazer essa visibilidade sobre a mulher escritora, mas também trazer a capacitação, a formação para que ela se mantenha como escritora. Uma coisa é começar a escrever, que acontece muito com a gente, né? A gente começa a escrever, mas outra coisa é acreditar que você é uma escritora. Você fez uma pergunta que ela sempre pega nesse processo da mulher que escreve. Por quê? Escreveu, publicou, lançou um livro. Sim, mas você tem uma carreira profissional, não é? Você precisa ter a questão do suporte. E esse suporte ele vai ser dado como? A mulher, ela geralmente tem um comportamento muito de autocobrança, aquela coisa da síndrome da impostora, de achar que não é capaz, que não é possível. E a AGEB, ela nos fortalece, nos mostra não apenas a nossa capacidade, mas nos dá essa irmandade entre nós. Então eu costumo sempre dizer que na AGEB você escreve, você vem e você permanece. A escritora Márcia Evelyn lançou seu livro musical interativo bilíngue em português e uma língua africana. Márcia Evelyn, contadora de histórias, escritora. Fala aí do seu livro, está sendo lançado agora. Já o nome do livro já é uma trava-língua, né? Cantigas cafundolesas para cantar contos e outros motes encantatórios. Como surgiu a ideia do livro? Ele é um livro musical. É um livro com 15 cantigas que eu criei para cantar histórias. São músicas que surgiram para histórias que eu contava, mas também tem músicas que criei para abertura de histórias, como fórmulas de fechamento, que eu chamo de motes encantatórios também, né? Então tem as cantigas, além das que eu criei, tem 2 cantigas que eu musiquei. Um é um poema do professor Hélio Ferreira, que eu musiquei, e a outra de um Narbal Fontes, que é uma cantiga de uma mãe índia para uma criança, né? Então, o restante, todas as músicas são minhas. O livro, ele é bilíngue, né, em português e em Xixangana, que é uma língua de Moçambique. E esse livro tem a oportunidade, né, os leitores têm a oportunidade de ouvir as cantigas cantadas em português, cantadas por mim em português e declamadas em Xixangana pelo tradutor, que é o Mabjeca Tingana. Canta o trechinho de um... Trouxe do Cafundó histórias para vocês, cavucando Cafundó, cafifando cafundolês, catucanda labigó, vamos contar, era uma vez. Aí tem uma linda também, que todas são bonitas, né? Mas tem uma de um ratinho que era apaixonado por livros, porque todas as músicas elas vêm de algum motivo, né? Uma história. E é assim, é uma marchinha de carnaval. Corre, 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 ratinho, não deixa o gato te pegar. Minhau, não rói, rói, rói o livro, ratinho, pra ele não se acabar. Os livros são muito importantes pra gente se informar, mas também tem um livro de histórias que servem pra gente sonhar, nha, nha, nha. E você encontra essa obra e todos os meus outros livros na livraria Entre Livros e na editora Nova Aliança. Araceli Alves, escritora do grupo Leia Mulheres, coletivo dedicado à leitura escrita feita por mulheres, vai falar sobre o grupo e a oficina que fizeram no Salip. O que te atraiu? Começou a escritora e depois veio para o Leia Mulheres ou foi o contrário? A leitura veio bem antes da escrita, né? Eu já era leitora de mulheres há algum tempo, né? Leitora de literatura piauiense. Eu lembro que quando eu fiz o curso de letras,
eu paguei uma disciplina de literatura piauiense, que era uma disciplina que não era nem obrigatória, era do quadro das optativas. E aí, quando eu fui pagar essa disciplina, eu lembro que o professor Fabiano de Cristo chegou na sala e perguntou quem tinha livro de literatura piauiense. Nós éramos uma turma de 40 e só quem tinha era eu. Aí eu toda orgulhosa levei a pilha, né, e assim... E hoje no Leia, na nossa sequência de leitura, nós incluímos a escritora local. Né? E quando a gente faz o encontro com a escritora local, nós fazemos questão que ela esteja presente, que é uma forma também de, além de você divulgar a escrita de autoria feminina, divulgar principalmente a autoria local. E o Leia Mulheres, ele incentiva não só a leitura como a escrita das mulheres. E aí muitas já se lançaram depois de participar do clube. Eu tenho o maior orgulho disso, porque além de fomentar a leitura, o Leia Mulheres também fomenta a escrita. Hoje mesmo, à noite, a Dadinha Leal, que é uma das nossas leitoras, vai estar lançando o livro dela, né? E nós lemos a Dadinha em janeiro, que foi o nosso 100º encontro. Olha que coisa maravilhosa, a Dadinha participando como escritora. Nós estávamos comemorando o 100º encontro do Leia e nada melhor do que lançar o livro de alguém que era leitora do Leia e começou a escrever por conta do Leia. Então nós temos várias, Luísa Medeiros, Sérgia Alves, Laís Romero, todas elas já foram do Leia enquanto leitoras e hoje já estão se lançando como escritoras. Agora fala da oficina que vocês fizeram aqui no Salip. Nós acabamos de ministrar uma oficina de escrita criativa com o nome Cadernos e Memórias, lembrar para reviver, reinventar e reescrever. Né? Então assim, foi uma experiência maravilhosa. Nós tivemos textos assim incríveis, o povo chorou, porque muitas vezes revisitar essas memórias é uma coisa muito dolorosa, né? E aí você colocar, porque a escrita é um ato de resistência, né? E você colocar essas dores, essa felicidade, porque também não é só de dores, né, que vive a escrita, né? Então você colocar isso para o público através da escrita, e eu fiquei assim maravilhada também com a partilha, porque muitas vezes você escreve, mas você deixa seus escritos na gaveta, e as oficinas a gente tem essa coisa de fazer você botar sua escritura para jogo. Tem alguma técnica especial? Não, assim normalmente eu faço um acolhimento, tá? E eu entro um pouquinho da parte teórica. Eu normalmente, quando a gente promove as oficinas, a gente traz textos, né? Textos literários que remetem àquela temática da oficina. E aí eu faço exercício de respiração, faço um acolhimento, e aí eu vou conduzindo, eu procuro conduzir de uma forma muito desprendida, muito despojada, para que elas já vão se preparando para partilhar. E normalmente elas partilham. Fala sobre o seu livro, Araceli. Participei da antologia Prelúdio no período da pandemia. Participei de uma antologia que foi de um concurso que a gente fez a nível nacional. Era a antologia Qualquer Lugar em Casa, que nós estávamos escrevendo sobre as nossas experiências enquanto confinados. E eu acho que a escrita acadêmica também é uma escrita, né? E a minha dissertação de mestrado, que é em literatura, também já está aí para os leitores acadêmicos. Aguarde, um minuto a gente volta. Tema Toda Cidade é Feita de Palavras, o Salip mostra que cada rua, cada leitor e cada página ajudam a construir o lugar onde vivemos. Vou conversar com Janete Fortes, coordenadora e organizadora do livro Liberdade é Verbo, escritas de oficina, obra de mulheres privadas de liberdade da penitenciária de Timon, Maranhão. Como é que você é do sistema prisional, defensora pública, está trazendo sonhos de mulheres privadas de liberdade? Houve uma determinada cena que não dá para eu descrever aqui, precisaria de mais tempo, em que eu percebi que era necessário que essas mulheres tivessem a oportunidade de alguma ação simbólica, política inclusive,
e estética que proporcionasse uma espécie de expansão da consciência e, principalmente, que servisse a fundar a própria existência delas. O sistema ele seleciona as pessoas e há os alvos preferenciais. São pessoas empobrecidas e negras, tanto que das 9 autoras predominam as mulheres negras. Em princípio, eu pensei no teatro, né? Pensei inclusive em você, que a gente vai fazer ainda. Mas aí eu entrei em contato com a Marleide ministrou a oficina, coordenei o que tinha que ser coordenado para que fosse coordenado e produzido para que culminasse na obra, que culminou, e aí temos aí o Liberdade é Verbo. Na verdade é uma ação que funda a existência de mulheres tratadas como indesejáveis. Porque eu acho que a percepção sobre a importância da própria existência delas, isso ao longo da própria oficina e durante a escrita, certamente foi introjetado, foi percebido, talvez serviu até de espanto do quanto elas têm valor e do que a vida delas é importante. Fala aí do resumo dos sentimentos que tem o livro. É algo muito rápido para quem não tem a intimidade com a literatura, talvez nem como leitora, né? Leitoras no caso. Então, assim, o método foi o método da Conceição Evaristo, que é um método que, na verdade, ela cunhou, na verdade, ela inventou, criou uma categoria teórica chamada escrevivência, e, na verdade, essas mulheres contam as suas histórias, o que elas entenderam naquele momento que era importante dizer sobre si mesmas, na maioria dos casos, e curiosamente, Norma, tem uma coincidência. 99% dos textos, se não 100%, foi o mito do amor romântico. Aquilo que nossa amiga Sueli falava, que era uma causa de sofrimento das mulheres. Era uma das principais causas de sofrimento das mulheres. Eu também devo observar que tem um texto, um mini conto, entre 5 e 7 linhas, eu acho que não é mais do que isso, que tem o título é Solidão, em termos de imagético, profundo, e que revela uma sensação universal, que é a solidão, em imagens muito precisas e geniais. O advogado Iago Probo, o apoiador do projeto, fala sobre a dicotomia prisão versus liberdade, sobre as mulheres privadas de liberdade que escreveram o livro Liberdade é Verbo. Essa simbologia, porque liberdade, né, é totalmente um paradoxo em relação a onde elas estão. Como você vê esse trabalho do livro? Você pensa liberdade, ou as detentas, as presidiárias, qualquer nome que você qualifique essas pessoas, eles parecem que são nomes que têm que ser qualificados e que têm um significado que é antes delas, né? Então, quando a gente fala que são presidiárias do Penitenciária Feminina do Maranhão, a gente já tem preconceitos, a gente tem possibilidades e previsões do que essas mulheres podem ou não fazer. Então, quando a Janete traz a perspectiva e leva para elas e elas elaboram um livro sobre as histórias delas, elas saem desse lugar de objeto, de substantivo e passam para ação. E aí esse título traz esse significado de que a liberdade é verbo. O que você viu aí na escrita? Tem textos muito interessantes. E o que mais me surpreendeu na leitura do livro, quando a gente foi para o lançamento lá em Timon, que todas as autoras do livro estavam lá presentes, o que mais me surpreendeu foi justamente isso, que o sistema prisional, o cárcere, o crime, eles não são definidores das vidas dessas mulheres. Eles são parte fundamental. É óbvio que quem está preso tem o sonho de liberdade. Você não tem nenhuma glamorização do sofrimento, aquela exposição do sofrimento pelo sofrimento, nenhuma vitimização dessas mulheres. O que você tem é uma exposição de mulheres que estão aprisionadas e que isso marca a história delas, mas que não as define. O nosso sistema, ele trabalha muito com a punição. Então,
Está preso, não basta estar preso, tem que estar sofrendo. E aí a ressocialização, eu nem gosto desse termo, é o que nós temos. Ela fica uma coisa abstrata. Como você concebe a arte trazendo uma nova possibilidade para o sistema? É muito interessante você usar essa palavra ressocialização e pontuar justamente que nós usamos ela por uma falta de uma palavra melhor, né? Que como é que a gente vai socializar pessoas que nunca foram socializadas, né? Que nunca estiveram. E eu acho que esse trabalho literário que foi feito com a Marleide, que foi feito com a Janete na Defensoria, ele se não ressocializa, mas dá para essas mulheres a oportunidade de se colocarem nesse lugar de socialização. Elas se tornam, a partir do momento que a vida delas não é mais só o processo, que a vida delas não é mais o crime que elas cometeram, o lugar em que elas estão, e elas tornam-se autoras de um livro. Você dá para essas mulheres a oportunidade, inclusive de se envaidecer, de ter orgulho de escrever, de se empoderar, de que essas pessoas que estão lá, que muitas vezes são vistas como um número de um processo, elas são sujeitas de direito, como diria a Maria Sueli, elas são iguais, constituintes do Pacto de Nação. Madalena Nunes, uma das coordenadoras da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio do Piauí, fala sobre as marcas profundas que o cárcere feminino traz para as mulheres. Minha amiga Madá. O cárcere feminino ele carrega marcas profundas de abandono social e afetivo. Tem um grande diferencial de mulheres quando elas são presas, porque desestrutura a família. É muito importante você trazer esses marcadores sociais da mulher e também trazendo o perfil de quem são essas mulheres. Quem são essas mulheres que estão encarceradas? A grande maioria, de acordo com os dados da própria Secretaria de Segurança, são mulheres negras, né? Jovens, mães. Então, é lógico que isso, além de, digamos assim, comprometer a vida dessa mulher, né? A sua estrutura, enfim, as suas realizações, compromete toda a família. E você vai ver nos depoimentos das mulheres como elas trazem isso de forma muito marcante, muito forte. Quer dizer, as mulheres, elas de fato, elas são arrancadas e você vê a maioria dessas mulheres também, elas sofrem violência, são mulheres com um perfil, digamos assim, uma estrutura familiar já abandonada socialmente, né, com uma renda muito pequena familiar. Então são mulheres que já foram abandonadas, são violentadas, porque o Estado é preparado, organizado, né, dentro da estrutura machista, para violentar as mulheres. Os depoimentos você vê que a maioria delas foram estupradas, né? E elas trazem isso de forma muito marcante. Muitas ficam grávidas, quer dizer, elas já foram desestruturadas. Elas, na verdade, são vítimas do sistema. Fala aí do livro Liberdade é Verbo, você já falou um pouco, e a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio fez o prefácio. Qual é a síntese do pensamento da frente em relação a esse livro? Então, é muito importante, a gente destaca isso, a importância da obra, parabenizando ao mesmo tempo quem pensou essa obra, quem organizou e quem realizou, né, as mulheres, né, sempre as mulheres trazendo esses temas, né, muito sensíveis para a sociedade, mas a Janete Fortes, que é defensora lá, né, e conhece muito bem, se sensibiliza com a realidade, né, a Marleide Lins, a Cantanhede, né, que é também literária, que é poetisa, enfim, são mulheres sensíveis a essa temática. Então nós destacamos isso, destacamos também que isso contribui com as mulheres, quer dizer, ela sai daquele lugar da insignificância, né, ela se torna sujeita. Chegamos ao final do nosso programa. É importante valorizarmos a palavra, a arte, as pessoas e tudo que diz respeito à humanidade. Até o próximo, sob outro olhar. Não deixa afundar, não deixa afundar, não deixa afundar. Os nomes perdidos
carnes, das carnes restaram só os nomes, anônimos em grande maioria, filhos de Buda, Maomé, Jesus, Maria. Números amontoados, milhares de saudades prematuras, um invisível tsunami varre o mundo, ceifando vidas e quebrando as estruturas. Tudo está tão claro quanto o céu de rosas bege, e tão obscuro quanto a parte funda de um iceberg. Tudo está tão claro quanto o céu de rosas bege, e tão obscuro quanto a parte funda de um iceberg. Não deixa afundar, não deixa afundar, não deixa afundar, não deixa afundar. E eis que muitos corações se erguem, A força de uma fé que há muito já se perde. e um cálice de vinho amargo que se bebe, que reflete, E eis que em muitos corações se ergue. e a força de uma fé que há muito já se perde, E o cálice